Juriscast, o seu podcast jurídico. Olá, meus amigos advogados, minhas amigas advogadas. Meu nome é Thiago Facchini e lhes desejo boas-vindas a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Hoje é dia de falar sobre um tema importantíssimo e polêmico, o papel aí do STF como legislador. Fica até o final que vai ter uma conversa muito legal, você não perde por esperar, vai aprender muito aqui com a gente, tá? Mas antes, como de costume, lembre-se que estamos em áudio em todas as plataformas de consumo de podcasts, mas também estamos em vídeo, tanto no YouTube quanto no Spotify. Então, siga-nos em todas essas plataformas, nos avalie para que continuemos a produzir sempre aqui episódios com referências do mundo jurídico para você. Legal? É isso aí, meus amigos. Feita a nossa rápida apresentação inicial, vamos a quem mais importa aqui no nosso programa de hoje, que é, como de costume, o nosso convidado. Nosso convidado de hoje é Leonardo Correia. Ele é advogado, sócio do 3C Law, Correia e Conforte Advogados. Ele é graduado em Direito na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, pós-graduado em Direito na Universidade da Pensilvânia, LLM, e também é o presidente da Lexum. Leonardo, seja muito bem-vindo ao Juriscast. Muito obrigado, Thiago. Obrigado pelo convite e eu espero que eu possa ajudar um pouquinho o pessoal a entender o que é a Lexum e alguns aspectos do que está acontecendo no nosso país atualmente. Legal, muito obrigado pela disponibilidade e disposição de vir aqui conversar um pouco conosco. Vamos começar esse papo, então, falando sobre a Lexum, né? Você como presidente dela, eu gosto de começar essas conversas aqui no Juriscast, sempre do macro para o micro, e é legal, então, que o pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo saiba um pouquinho sobre o que é a Lexum, né? Dá um pouquinho de contexto para a audiência, qual é o seu propósito, o histórico dela, e fala para a gente sobre ela antes da gente entrar no próximo passo aí, que é falar do STF. Tá bom. A Lexum é uma ideia que vem em gestação há muito tempo. Quando eu fiz o LLM na Universidade da Pensilvânia, eu tive contato com uma associação chamada The Federalist Society. E eles foram criados em 82, mais ou menos 82, 83, e gradativamente foram difundindo as ideias que ficavam restritas. Na Faculdade de Direito você tinha majoritariamente professores de perfil progressista, e os alunos que eram conservadores, liberais clássicos, libertários, não tinham muito espaço. Então essa associação foi criada. E num momento que a Suprema Corte americana estava extremamente ativista. A gente teve o Roe vs. Wade, que é o caso do aborto, que vai todo mundo reclamar da situação, mas é uma questão meramente técnica, que a Corte achou um direito que não estava no texto constitucional e aboliu o direito de cada um dos estados legislar sobre a questão, de modo a representar o que os cidadãos de cada estado queriam com relação ao ponto. A Corte tomou essa decisão, assim como outras decisões que também foram entendidas por ativistas, e essa associação foi criada e gradativamente foi se endereçando uma tese constitucional mais restritiva para os juízes. Essa tese eles chamam até hoje de originalismo, que seria você interpretar a Constituição de acordo com seus termos e com o significado que as palavras tinham na época que a Constituição foi criada. Significado, eu não estou dizendo a vontade do legislador, o significado público. O que o cidadão entendia por aquelas palavras quando a Constituição foi criada. E por que isso? Se você já lidou com alguns dos libertários, eles sempre reclamam que nunca assinaram pacto social nenhum, nunca assinaram nenhum termo sobre a Constituição. E, de certa forma, eles até estão certos. A gente simplesmente nasceu no país. Se esse pacto ele tem alguma razão de ser e ele precisa preservar sentidos que foram criados lá atrás. A Constituição é um instrumento que regula aqueles que nos governam.
Então, se é para regular aqueles que nos governam, não é possível permitir que um juiz interprete a Constituição do jeito que ele acha que ela deveria ser. Então, tem 3 princípios fundamentais que tinham desde na Federalist Society, existem na Lexon também, que são os seguintes: o Estado foi feito para preservar a liberdade. A separação de poderes é essencial para a Constituição. E a função do juiz é dizer o que a lei é, não o que ela deveria ser. Então, a Lexon, lá em 2007, 2008, eu pensei na possibilidade, mas eu era muito jovem, não tinha companheiros de jornada, demorou um pouco, né? Talvez muito, mas agora, nesse momento, a gente tem companheiros de jornada, pessoas que se empolgaram com o nosso projeto, sabendo que a gente não tem uma possibilidade de reverter tudo em 24 horas. Basta a gente pensar no paralelo lá da Federalist Society nos Estados Unidos, que foi só reverter esses julgados mais conservadores 40 anos depois. Um trabalho de formiguinha, gradativo, mas que alguém precisa fazer. Eu particularmente, a minha opção pelo LLM lá nos Estados Unidos foi porque eu comecei a estudar, em princípio, para fazer um mestrado no Brasil, na UERJ, no Rio de Janeiro. E era a tese do direito civil constitucional. Eu comecei a ler o material inteiro, eu falei, eu não concordo com nada do que está escrito aqui, eu acho que tem que aplicar o texto da lei. Se a gente começa a deturpar o texto da lei, a gente perde segurança jurídica e perde elementos democráticos. Né? O juiz não está ali para fazer política pública, o juiz está numa posição para aplicar a lei, né? Aplicar o texto que o legislador aprovou. Se o texto é ruim, paciência, o cidadão tem que aprender a votar e votar em pessoas melhores que farão textos melhores. Mas eu sempre vi com muita preocupação essa questão do juiz se comportar usando o chapéu do legislador. Entendi. Muito legal esse panorama que você deu, esse contexto, e seja para o bem, seja para o mal, mas a Lexon chegou num momento importante para a gente falar sobre o papel do legislador, o papel do juiz, e inevitavelmente, como na minha visão, o STF tem trazido para si um protagonismo, na minha visão, impróprio, não necessário, não ideal, mas eles têm trazido para si um protagonismo. Então, assim, é normal que nós falemos deles, que nós questionemos a sua posição, e esse é o papel de legislador, o legislador negativo. Na sua visão, agora, com a Lexon e como brasileiro também, né? Como é que você está sentindo, está vendo este momento que a gente vive hoje, onde fala-se muito sobre o Superior Tribunal Federal, onde se vê as presenças dos ministros? A gente vive um momento único, se isso já aconteceu, não aconteceu, né? Por que é importante a gente falar sobre isso aqui? Eu concordo com você. Eu acho que a gente está vendo uma Suprema Corte se comportando de uma forma muito ativa. No meu modo de ver e no modo de ver das pessoas que estão fundando a Lexon, isso não é uma coisa positiva. Ela pode parecer, num primeiro momento, para algumas pessoas que são beneficiadas pelas decisões, mas a médio e longo prazo eu acho que a gente acaba gerando uma democracia disfuncional, porque o legislador tem o mandato da população para fazer lei e cabe ao juiz julgar essa lei. E, aliás, voltando àquele ponto inicial, né, do contrato social, se nós não assinamos um contrato social, os juízes, quando tomaram posse, juraram cumprir o texto da lei. Então, eles têm um papel, assim, uma responsabilidade maior do que qualquer cidadão, porque, de fato, eles juraram cumprir esse texto. Eles não podem jurar cumprir o texto constitucional como eles acham que deveria ter sido o texto constitucional. Então, eu acho que é um momento importante para o país, é um momento que é necessário ter uma atividade da sociedade civil,
A Lexon, ela foi criada por advogados e não advogados, porque nós achamos que a sociedade civil precisa participar, ela precisa... Ela é o destinatário final do que está acontecendo, né? A sociedade civil sofre as consequências do que ocorre juridicamente no país. Então, é muito importante ter pessoas da sociedade civil também. A maioria é advogado, obviamente, mas a gente tem quase um 80-20, 80% advogados e 20% pessoas da sociedade civil, que também nos trazem a percepção e os sentimentos delas com relação ao que está acontecendo no país. Eu acho que o ponto que você traz do legislador negativo, né, é curioso pelo seguinte. Eu estudei Marbury versus Madison nos Estados Unidos. Né? Eu, obviamente, tinha estudado aqui no Brasil também, mas estudei lá. E o caso é muito mais interessante do que parece ser quando a gente estuda no Brasil. Por algumas razões históricas. O John Adams foi o segundo presidente dos Estados Unidos, depois de George Washington. George Washington foi presidente 2 vezes e ele não aceitou um terceiro mandato, porque ele dizia que não tinha derrubado o rei George para virar o rei George nos Estados Unidos. John Adams assume como presidente logo em seguida e ele passou por situações muito difíceis. Aliás, foi curioso, entrando já num parêntese da questão ativa do STF, o ministro Toffoli, no voto dele sobre o Marco Civil, comentou que o entendimento da liberdade de expressão é sui generis nos Estados Unidos, desde sempre. E não foi bem assim. Né? Tem o Alien Sedition Act, que foi feito pelo John Adams para proibir as pessoas de criticarem o governo dele. Ele se sentia muito incomodado. O filho dele, que foi o primeiro filho que foi presidente posteriormente, John Quincy Adams, inclusive diz em obras posteriores que foi um ato horroroso do pai, que na verdade só piorou, só fez as pessoas criticarem mais. Né? Então, se ele tivesse deixado as pessoas falarem, talvez tivesse sido melhor. Mas ele, nessa paranoia toda que ele tinha no momento, estava muito preocupado com o Thomas Jefferson assumir a presidência. Thomas Jefferson foi embaixador americano na França, ajudou a Revolução Francesa, redigiu parte da Declaração de Direitos Humanos com o Marquês de Lafayette, e John Adams acreditava que ia ser um banho de sangue. Então, no final do mandato, no apagar das luzes, ele nomeou uma penca de juízes de paz, que seriam atualmente os juízes federais americanos, que seria uma forma dele segurar os ímpetos revolucionários que ele achava de Thomas Jefferson. Indicou também o Chief Justice, que tinha acabado de vagar, John Marshall, para ser o Chief Justice da Suprema Corte. Né? Lá, o Chief Justice é eternamente o Chief Justice. Ele entrou naquela posição e vai ficar até o final. E Marbury recebeu a comenda de juiz de paz atrasado. Entrou com uma ação judicial. O processo chegou até a Suprema Corte. Quando chegou na Suprema Corte, a informação que a gente aprende lá da história nos Estados Unidos é que o Thomas Jefferson mandou um recado para o John Adams. Falou o seguinte: se você mandar eu integrá-lo como juiz de paz, eu não vou cumprir a decisão da Corte. Então, teria esvaziado a Suprema Corte, acabado com ela. E, nesse momento, o John Marshall, um cara muito habilidoso, criou o Judicial Review, que nós usamos, que é a questão negativa da Corte, né? Ela dizer que uma lei é inconstitucional. E ele faz isso iniciando o voto com uma crítica mordaz ao Thomas Jefferson, dizendo que ele deveria sim ter aceito, mas que o remédio utilizado por ele foi baseado numa lei que era inconstitucional. Então, o Thomas Jefferson, ele ganhou, mas não levou, porque, na verdade, a Corte ganhou um poder a mais, que é exatamente esse poder de dizer que uma determinada lei é inconstitucional. Mas eu acho que se limita a isso, a dizer que a lei é inconstitucional, ou um outro aspecto que é, eu diria, mais interessante.
Você pode ter uma Constituição democrática, ou democrata, pura e simplesmente, ou uma Constituição republicana. O que é uma Constituição democrata? Uma Constituição democrata é a Constituição que a maioria vai sempre deliberar. Sempre a maioria vai votar e vai determinar alguma coisa. O que acontece com as minorias numa Constituição democrática? Elas não têm o que fazer. Correto? Se você tem o voto da maioria lá deliberando sobre alguma questão, a minoria não tem o que fazer. Então, tem um caminho que é defendido pelo professor Randy Barnett, da Universidade de Georgetown, que ele diz o seguinte: existe um momento em que é permitido o que ele chama de judicial engagement, que seria uma atividade mais proativa por parte dos magistrados, que seria se houver o problema do abuso da maioria, que o James Madison já falava num dos Federalist Papers, eu não lembro de qual deles, só me engano é 10, sobre o problema da facção, o problema desses grupos que tomam o poder e aí oprimem a minoria. Só que qual é o posicionamento do professor Barnett com relação a isso? A posição dele é que se houver violação aos direitos naturais, e aí tem uma discussão enorme filosófica entre positivistas e justnaturalistas. Eu não sou um justnaturalista total, mas eu acho que esse pensamento dele faz total sentido. Se houver uma violação aos direitos fundamentais, que são vida, liberdade, propriedade, paz social e busca pela felicidade, a corte poderia, em determinado momento, ir além de uma interpretação textual e original do texto legal, né, do texto constitucional, para proteger essas minorias. Mas isso é a exceção da exceção, né? Não é uma questão de um comportamento superativo da corte. E tem 5 itens que tem que estar presente e tem que ser analisados numa situação dessa. Então é diferente de muitas vezes que a gente vê aqui da dignidade da pessoa humana e a tal da ponderação de princípios, que para mim fica muito vago e difícil de dizer o que é o que naquela circunstância. Na teoria do professor Barnett, a questão fica, para mim, muito mais razoável, né? E totalmente alinhado com o que nós, por exemplo, na Lexon defendemos. O Estado é feito para preservar a liberdade. Isso está, inclusive, na Declaração de Independência Americana, que eu acho curioso, assim, as pessoas não vão a ela, né? Mas ela não é um documento que constitui direitos. A Declaração reconhece que o ser humano tem alguns direitos fundamentais e que cabe a eles criar Estado para proteger esses direitos. Então, essa linha de pensamento eu acho razoável, eu não vejo problema. Eu acho que dá para conciliar. A gente, até a Lexon está fazendo uma tentativa acadêmica, um exercício mais profundo para conciliar a questão dos direitos naturais com o positivismo. Estamos achando um caminho que eu acho que vai fazer um raciocínio todo bem sólido para o Brasil. Até porque muitos desses direitos estão positivados na nossa Constituição. Mas eu acho que é por aí. E o que a gente está vendo no Brasil é muito além disso. A questão do voto do ministro Toffoli, todo respeito ao ministro, no Marco Civil da Internet, por exemplo, o trecho em que ele compara o policial que jogou uma pessoa de cima do viaduto, ou de expressão. Ou o sujeito que bate na mulher com liberdade de expressão, são situações absolutamente distintas, né? É óbvio que uma coisa é a liberdade de expressão, de falar, outra coisa totalmente diferente é agir, né? E o americano tem um posicionamento sobre a liberdade de expressão que eu gosto particularmente pelo seguinte, e vem do James Madison, mas veja, repito, isso não foi aplicado sempre lá.
Você teve vários momentos de supressão de liberdade de expressão nos Estados Unidos da América. Mas o ponto dele era o seguinte: se você reprime, isso não significa que as pessoas não vão falar sobre os temas. Significa que elas não vão falar na praça pública, mas elas vão falar por baixo do pano. E quando isso acontece, você está privando a sociedade de tratar esses problemas dentro do âmbito social antes disso virar um monstro. E quando vem por debaixo do pano é que vem os monstros, vem as coisas complicadas, as coisas que são os nazismos da vida que a sociedade enfrentou no passado, que o Hayek mostra todos os detalhes no caminho da servidão. Então, eu acho que deixar expostas as questões, deixem as pessoas falarem sobre os temas, é mais salutar do que levá-las a falar por debaixo do pano. Por debaixo do pano criam-se movimentos muito mais perigosos. Concordo com você e gostei dessa sua linha do tempo, chegando até um exemplo recente, né, bem recente aqui no Brasil, de atuação de um ministro e que está diretamente relacionado com o tema da nossa conversa aqui. Por mais que a nossa audiência aqui seja composta por advogados no geral, advogados de empresas também, estudantes de direito, nem todos são especialistas nos temas que a gente traz aqui. Então, assim, direito constitucional, provavelmente, bastante gente aqui estudou, mas não necessariamente são especialistas, mas é uma matéria básica que a gente estuda lá na faculdade e, se eu não me engano, é o artigo 102 da Constituição que diz qual é a competência lá do STF e qual é a do Congresso também. E legislar não está entre as competências do STF e por mais que sejamos ou não especialistas nisso, e toda a população que não estuda direito, mas que é impactada diretamente por isso, tem se falado de vários casos onde parece, né, existem interpretações prós e contra essa visão de que o STF está legislando, né? Então acho que seria legal também se você puder citar uns casos para que a audiência aqui conheça ou relembre, poxa, onde são esses exemplos desse desvio aí de rumo, se dá para chamar dessa forma, se esse desvio de competência que recentemente nos levou a falar sobre esse tema, né? Porque aconteceu esse aí do Marco Civil da Internet, que ainda está em votação, né? É o mais recente, mas tiveram outros, né? Eu acho que assim, nessas últimas semanas a gente tem 3, que eu acho que são os mais importantes que estão acontecendo. Marco Civil da Internet, a decisão recente do ministro Barroso sobre as câmeras policiais. Não sou contra as câmeras, sou totalmente favorável às câmeras. Eu acho que é uma questão que sempre é debatida na sociedade e pelo legislador, né? Eu acho complicado quando o juiz... Aliás, uma coisa que eu acho super interessante de falar aqui, o Justice Antonin Scalia, da Suprema Corte Americana, ele costumava, nesses embates, falar uma coisa que eu acho bem salutar. Quem somos nós? E aí eu incluo nós dois nesse debate para definir sobre políticas públicas, sobre direito ao aborto, sobre direito à legalização das drogas. Quem somos nós? Nós somos especialistas em direito. Nós aprendemos a interpretar o texto legal. Agora, nós não somos melhor do que o cidadão comum para tomar uma decisão sobre esse tipo de questão. Então, por que isso na mão de juízes? Por que um juiz vai decidir sobre esse tipo de situação? Eu acho que é uma reflexão necessária para a gente, para o direito como um todo no Brasil, para os professores que estão nas faculdades, né, para os magistrados, para os advogados, para todos, para a sociedade como um todo, olhar e falar, será que de fato faz sentido que advogados decidam essas questões que seriam inerentes à sociedade, né, e não aos juízes? Você falou do artigo 103, eu acho, 105 ou 103 da Constituição Federal. Tem o artigo 60 também que fala das cláusulas pétreas, e uma das cláusulas pétreas é a separação de poderes. Então a função do legislador é legislar, a função do juiz, do judiciário é julgar.
são duas tarefas bem definidas pelo texto constitucional, né? Eu acho que tem esse, então, voltando. Caso 1, né, o do Marco Civil. Caso 2, esse das câmeras policiais. E tem o caso 3, que ainda não está julgado, mas está numa situação muito delicada, que é a questão da imunidade parlamentar. A discussão lá Marcel sobre Van Hatten. sobre o Marcel Van Hatten. Assim, o texto da Constituição é quaisquer, e sobre o aspecto civil e criminal. E o ministro Lewandowski, na reunião, disse que esse direito era o direito de falar de forma cortês. Mas veja, para que eu preciso de uma imunidade parlamentar se é para falar de forma cortês? Se é para falar de forma cortês, a gente não precisa da imunidade parlamentar. Ela deve existir e precisa existir para que justamente sejam faladas coisas que incomodam os outros, que incomodam o poder, que incomodam o Estado, que incomodam determinados agentes do Estado, né, como um todo. Então, isso é um instrumento da democracia. É um instrumento para que o povo, pelo seu representante eleito, possa manifestar sua discordância em determinadas situações. Então, a gente não pode... Isso está tudo interligado, né? O texto da Constituição, para qualquer cidadão normal, é claríssimo. Eu acho até difícil, mais difícil, explicar o que está acontecendo para um cidadão não advogado do que para um advogado. Porque o advogado, bem ou mal, acabou sendo treinado nas faculdades e durante muito tempo foi influenciado por questões principiológicas, pelo neoconstitucionalismo e outras correntes. Então ele tende a ver isso de uma forma menos perplexa. O cidadão comum, quando lê o texto, ele fica absolutamente perplexo. Então, e o direito precisa dar uma satisfação para o cidadão comum. Se a gente quer paz social, a gente precisa que o cidadão entenda que aquelas leis e aquelas regras vão ser aplicadas, que ele está protegido pelos termos e expressões utilizados na Constituição Federal e que isso será respeitado como o contrato social, o pacto social que foi feito. Ele aceitou, ok, eu vou viver debaixo de um Estado porque isso, em princípio, será melhor para mim do que eu ir para uma ilha deserta e viver como Robinson Crusoe. Mas, para eu viver nesse Estado, eu preciso ter regras que eu saiba o que eu posso ou não fazer. E o que eu acho que a gente está chegando é numa situação do país em que o cidadão já não tem mais como saber o que ele pode ou não fazer. Né? O empresário não sabe que decisão que ele pode ou não tomar de negócio. Qualquer decisão pode ser questionada pelos aspectos mais variáveis e fluidos possíveis. E o cidadão comum também não sabe. Né? E a gente também passou por uma situação complicada do próprio devido processo legal no país. Né? O devido processo legal é o fundamento maior de qualquer Estado liberal. Né? Você precisa ter o respeito às regras mínimas de modo a garantir a todos que eles serão tratados de forma da forma que está previsto na lei. Senão, fica uma situação muito, muito ruim. Diga. Não, eu tava aqui ouvindo e fazendo meus pensamentos e concordando com você. Essa insegurança jurídica afeta a todos e tem a ver com o que eu ia perguntar em seguida, né? Você trouxe um contexto lá dos Estados Unidos onde você falou, poxa, lá eles já tiveram essa discussão, já teve um momento de maior e menor restrição, né, à liberdade de expressão. E de alguns professores já ouvi essa analogia de que o direito e a aplicação ou não, né, dos dispositivos legais, a política, como toda passa, é um pêndulo, né? É parte da beleza da democracia, esse pêndulo. Uma hora tá mais para lá, uma hora tá mais para cá, e essa transição é benéfica, né? Permitindo que
todos tenham vez, voz e possibilidade de trazer a efetiva mudança ao invés de uma perpétua manutenção de padrões. Eu ia lhe perguntar se, você acha que em algum momento a gente passa uma linha sem volta nessa nossa visão de futuro sobre, chegamos num momento perigoso para a segurança jurídica, para a liberdade de expressão, tem jeito ainda? E qual é o papel da gente nisso tudo? Como é que você vê que está hoje um futuro próximo para a gente que lida com isso todos os dias, né? O futuro próximo é mais complicado, mas eu sou um otimista, Thiago. Eu acho que é possível a gente voltar. Eu não sei, eu estou fazendo 50 anos, então eu estudei direito lá atrás, antes desses movimentos todos. E a gente interpretava o texto da lei. Eu me lembro de professores lendo os textos da lei, interpretando com a gente em sala de aula. Eu acho que isso se perdeu e isso está precisando retomar. Vai ser gradativo, não vai ser uma coisa imediata, mas eu acho que a sociedade está percebendo isso. E quando a sociedade percebe, você começa a gerar os impulsionamentos para a mudança. Eu acho que a gente está num momento bom para o país, não no sentido da situação jurídica, mas num momento bom para essa reflexão e para começar a tentar ver como a gente pode mudar um pouco de rumo, né? Eu lembro, você estava fazendo essa pergunta é engraçada, porque tem uma entrevista muito antiga do Milton Friedman, que o entrevistador, no final da entrevista, pergunta a ele: e se a gente está indo para o caminho da servidão, tem salvação? E o Milton fala: tem a vontade do povo americano de mudar e de viver de uma forma livre e de fazer as coisas acontecerem. E eu acho que é um pouco parecido esse ponto. O ponto do brasileiro agora está começando a olhar e falar: olha, isso que está acontecendo não é algo que eu acho que vai funcionar positivamente para a sociedade, para os filhos, para os netos e bisnetos que virão a posteriori. Então, o momento é bom para reflexão. Tudo tem que ser feito com muito cuidado, com muita atenção. Não é no embate violento que alguma coisa vai ser resolvida. Vai ser na persuasão, vai ser na explicação de que seguir o texto parece ser uma coisa antiquada, mas é a coisa mais moderna que deve ser feita e talvez a mais revolucionária dos tempos atuais do direito brasileiro. Então, eu sou otimista nisso. Eu acho que a gente está indo por um caminho que pode retomar a ordem jurídica de uma forma que o cidadão consiga se sentir mais seguro no nosso país. Legal. Também vejo com bons olhos esse momento do ponto de vista de falarmos sobre coisas que nós, enquanto brasileiros, não estava no nosso raio de visão, né? Então, como eu estou relacionado aqui com a área jurídica, com o mundo do direito, eu tenho muitos colegas que não são advogados, mas que veem uma menção a algum tipo de notícia como essas que a gente comentou, ou até outras, e eles estão mais abertos ou mais interessados em saber sobre, em discutir sobre, em entender o que está acontecendo. Em algum nível, isso também é bom, que a gente, entre mais pessoas, entre mais cidadãos, a gente tenha um aculturamento a respeito desse cenário que impacta a todos, né? Então, também prefiro me ver como um otimista que tem algo bom sempre em cada situação, né? Eu acho que o que está acontecendo assim no Brasil, se a gente for olhar um pouco mais do ponto de vista histórico, o Raimundo Faoro definiu muito bem o país nos donos do poder, né? Você tem uma estrutura de poder que vem desde as capitanias hereditárias, e essas pessoas eram a elite intelectual e tal. E o que eu acho é que a gente está vivendo uma situação em que o povo resolveu falar o que ele pensa. E a elite não gostou de ouvir o que o povo pensa.
E ao invés de ouvir o que o povo pensa e tentar dialogar com o povo, que eu acho que é o caminho democrático e republicano, a opção tem sido por evitar que as pessoas tenham o direito de apresentar suas opiniões. Podem ser as opiniões mais idiotas, podem ser as opiniões mais abomináveis, podem ser opiniões que não fazem o menor sentido, mas elas precisam ser endereçadas. As pessoas têm que ter a resposta dos órgãos públicos todo no sentido de diálogo, né? A falta de diálogo, para mim, aumenta o conflito, né? E a gente precisa resolver o conflito do país. Para resolver o conflito do país, a gente precisa sentar na mesa com as pessoas, conversar com elas, tentar persuadi-las das nossas ideias, ouvi-las, eventualmente ser persuadido por elas de alguns pontos, né, para a gente poder seguir como uma sociedade saudável. Legal, legal. Falando em coisas legais, você que está aí nos assistindo, que está gostando desse papo aqui constitucional, mas em alguns pontos filosófico, e tá se divertindo nessa conversa assim como eu, encaminhe esse episódio para algum colega aí que está pensando sobre o tema, que está estudando o tema, que está também com alguma angústia, com alguma curiosidade relacionada a essa temática. Com certeza todos nós temos algo a aprender aqui em todos os episódios do Juriscast, nesse aqui também. E quando a gente traz um especialista, como é o caso de hoje aqui, a gente está compartilhando uma opinião, um conhecimento, para que a gente multiplique, né, esse conhecimento e torne o nosso ecossistema jurídico cada vez mais próspero para todos que nele vivem ou dele dependem. Então compartilhe e leve essa mensagem aqui adiante. Com certeza tem bastante gente querendo entrar nessa discussão, né, falar, ser ouvido, e aqui a gente está começando um pedaço dessa discussão, tá bom? Léo, o tempo é escasso e o tempo do episódio aqui do Juriscast não dá pra gente continuar falando tanto quanto gostaríamos sobre esse tema que é quase infinito e cativante pra caramba. Então fala pra gente aqui, a gente falou sobre a Lexon, falou desse posicionamento, dessa intenção, desse objetivo. Fala pra gente quem gostou dessa conversa aqui, gostou do que ouviu, se interessou e quer estudar um pouquinho mais, quer conversar mais, quer entender um pouquinho mais sobre isso aqui. Como é que acha a Lexon, né? Como é que acha você? Qual é a melhor forma de contato das pessoas que começaram essa conversa aqui com a gente hoje, continuarem ela depois desse episódio aqui? A gente fez a nossa primeira reunião presencial da Lexon na semana passada. E há poucos dias a gente recebeu os documentos da Constituição da Sociedade devidamente registrados, né? O cartório no Brasil às vezes demora, né? Então tem essas circunstâncias. A Lexon hoje tem sua página no Twitter, no X, né? Twitter X, no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Além disso, tem a página onde os textos da Lexon são publicados, que fica no Substack. Basta procurar por Lexon, a gente tentou achar um nome mais fácil, mais simples possível, ao invés de chamar de Associação da Abobrinha e do coisa, tá? E virar uma sopinha de letrinha, a gente achou um nome específico que no latim significa no sentido do direito, né? E a gente usa como nosso mascote o Marco Túlio Cícero, que foi quem tentou salvar a República em Roma. Então, a ideia é essa, unir as pessoas, ter esse espaço para os advogados que são conservadores, liberais clássicos e libertários, para eles não se sentirem acanhados, poderem falar o que eles pensam entre nós, debater de forma aberta e espalhar o máximo possível essas ideias de retomar o texto, de promover a liberdade, de defender a separação de poderes, para que a gente possa ter um país melhor. Legal, muito obrigado. Leonardo Corrêa, foi uma alegria conversar com você, foi um papo motivador, né? Tem bastante coisas acontecendo nesse ambiente que nos rodeia, e ao mesmo tempo é muito legal ver alguém que está com essa visão positiva a respeito do presente, do futuro.
a discussão, né, o espaço para que todos discutam, conversem, concordem, discordem, é o objetivo de todos que prezam pela liberdade. Então, muito obrigado por esse espaço, fico muito agradecido. Em nome da audiência do Juriscast, eu lhe agradeço, em meu nome eu lhe agradeço. E agradeço também a cada um de vocês que nos acompanhou até o final deste episódio aqui do Juriscast. Toda quinta tem um novo episódio, esse é o episódio 126. Você que quer aprender sobre qualquer outra temática do direito, tem um monte de material legal aqui para você, de todas as áreas do direito, então dá uma olhada aí nos demais episódios, com certeza você vai achar um tema que lhe agrade. Léo, muito obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui conosco, tá? Conte sempre com a gente aqui. Eu que te agradeço, Thiago. Obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade. Eu acho que a gente precisa divulgar as ideias, mostrar que a gente não está fazendo absolutamente nada radical e agressivo. Estamos simplesmente tentando trazer de volta o texto. Talvez seja revolucionário mesmo nos nossos tempos modernos trazer a leitura dos textos legais como uma obrigação de quem vai decidir os nossos casos. Maravilha. Muito obrigado, Leonardo Corrêa. Muito obrigado a você que nos acompanhou até o final deste episódio do Juriscast. Nos vemos quinta-feira que vem no próximo episódio do Juriscast. Até lá e tchau. Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, powered by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br.